Boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Estamos começando mais uma classe de professores. Sexta-feira, embora a gente esteja cansado do trabalho, né? A gente está feliz de poder tirar esse tempo para estudar a Bíblia, uma conversa gostosa, alegre, uma conversa, um papo de amigos, vamos dizer assim, espiritualizado, né? Com a palavra de Deus. Bom, você que está entrando agora aí pelo Facebook, pelo YouTube, não esquece de compartilhar o nosso link, né? E convidar outras pessoas para assistir, para a gente ter a sua participação. Você sabe que sua participação também sempre é muito bem-vinda e a gente coloca. Nós estamos aqui ao vivo, né? Então, pergunta ou algum comentário que você queira fazer, vai ser sempre bem-vindo aqui, tá bom? Bom, vamos, antes de tudo, antes de começar a nossa lição, deixar com que os nossos convidados se apresentem. Vamos lá, vamos começar aqui pelo Leandro. E aí, Leandro, tudo bom? Tudo bom, pastor? Feliz sábado a todos. Para mim é uma alegria poder estar compartilhando um pouco mais aí da palavra de Deus através do estudo do livro de Isaías e ainda mais assim por estar com vocês, né, compartilhando esses momentos, pedindo ideias e pensamentos teológicos, né? Eu sou formado lá no... Pode falar. Tá ouvindo? Tá, eu sou formado lá no IAN, na Faculdade Adventista da Bahia, né, a FADBA. Recebi esse convite do pastor Fernando Iglesias e para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Saúdo a todos aí com a paz do Senhor. E você está trabalhando agora onde, Leandro? Eu estou na Paulistana, trabalhando como assistente do pastor Keidson. Na área de comportagem, né? Na área de publicação. Isso aí. Isso, publicação comportagem. Maravilha. Valeu. Bem-vindo aí, obrigado por atender o convite. Beleza. E o nosso próximo convidado, que é prata da casa aqui, está sempre por aqui, né? Por que será, né? Quando o pai diz venham cá, quem que corre? Eu fui educado para ser um filho obediente, né? Então tem que... Meu nome é Lucas, Legal. sou o filho do pastor Fernando Iglesias, sou professor aqui no UNASP, no campus de Engenheiro Coelho. Dou aula aqui na Faculdade de Teologia e dou aula de religião para outros cursos aqui do colégio. Legal. Bom, gente, nós estamos hoje... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer oração. Eu vou pedir para o Lucas começar para a gente com uma oração, tá bom? Lucas? Vamos pedir para o Leandro, então. Acho que deu uma travadinha no Lucas. Internet ao vivo é assim mesmo, né? Então vamos pedir para o Leandro fazer a oração para nós. Vamos lá, Leandro. Tá ok, então vamos orar. Grande e poderoso Deus, a nossa imensa gratidão ao Senhor por podermos ser chamados de teus filhos, ó Pai. E nesse dia santo, sagrado do Senhor, nos deleitarmos um pouco mais na tua palavra, recapitulando pontos importantes do passado que se remetem ao nosso futuro e ao futuro glorioso, que é a preparação para o encontro com o Cordeiro. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, que o Senhor cada vez mais nos transforme e nos prepare para esse encontro maravilhoso com o Senhor nos lares. Em nome de Jesus, amém. 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 O Lucas sumiu aqui da tela? Parece que um monte de gente sumiu. Um monte de gente não, né? Uns dois aí. Deve ter caído a internet. Então vamos lá. Leandro, nós dois vamos começando aqui. Daqui a pouco o Lucas está de volta, né? A lição de hoje traz um tema muito importante, aliás, muito gostoso, muito confortador, né? Leandro, como é que você aí introduziria a lição dessa semana? A gente vai passando dia a dia, mas faz para a gente uma introduçãozinha da lição. Qual foi sua percepção sobre o assunto principal? Olha,
esse assunto da lição é um assunto messiânico, é um assunto que prepara o povo para o encontro com Jesus e da grande libertação do pecado. Da mesma forma que o povo estava ali angustiado por esse cativeiro que por tantos anos foram acometidos e que esperavam, assim, a libertação, hoje, em nossos dias, também estamos, né, em cativeiro, mas em um cativeiro do pecado, e esperando, assim, o nosso glorioso Redentor Jesus Cristo para nos libertar desses grilhões do pecado. Então, para mim é muito bom imaginar que dentro em breve nós estaremos libertos do pecado e do mal e desse cativeiro que nos assombra por milênios, né? Maravilha. Lucas, você poderia... Sumiu e voltou, né? Eu acho que eu tive algum problema aqui com a internet. Exato. Você poderia fazer para a gente assim, uma resenha histórica assim, da coisa? Vamos fazer uma resenha histórica, uma introdução já colocando essa resenha. Vamos lá. Eu não sei o que vocês já falaram, né? Mas pode ser que eu seja repetitivo, mas esse capítulo do livro de Isaías, ele é bem central porque ele é uma espécie de ponte para uma segunda parte do livro, né? Então, falando primeiro assim do aspecto literário dele, né? Ele começa uma transição e o foco dele, porque tem toda uma discussão que inclusive a lição coloca, né? Se refere aos assírios ou se refere aos babilônicos, tal. Parece que todo o foco desse segundo bloco do livro de Isaías envolve primariamente a Babilônia e não a Síria, né? Então, esse capítulo estaria relacionado à Babilônia, né? O que torna muito interessante esse capítulo, né? Porque, assim, é muito difícil a gente datar, e mesmo que existam datações, né? Mesmo do livro e dos capítulos e tal, muitos deles são bem complexos, né? E por que eu falo que ele é interessante? Porque Isaías, ele vive o ministério dele acontece aproximadamente, né, de 740 até 680 e pouco antes de Cristo. Então, se a gente lembra da história, quando que é a invasão principal babilônica, ou diríamos assim, a primeira, né, que a gente estuda bastante no livro de Daniel, e a gente fala 605, né, a Babilônia invadiu, tal. Então pensa, ó, 680 e pouco para 605 tem um tempão, né? Tem um tempo enorme. Então, esse capítulo antecipa não só, né, o que já era dito, né, sobre a invasão babilônica, como também, já antes de mais nada, ele já fala de consolar e já fala de retorno, entendeu? Então isso torna muito interessante, porque ele vai seguir, assim, a mesma dinâmica do que o Êxodo fala sobre o Egito, né? Sobre a libertação. Então, concluindo aqui, né? Quando o povo está no Egito, eles têm que comemorar a Páscoa, mas eles comemoram a Páscoa onde? Eles comemoram a Páscoa ainda escravos no Egito. E aqui, né, Israel, ele ouve sobre consolo, ouve sobre conforto, ainda sem ainda ter sido destruída completamente, né? Se o capítulo realmente está há tanto tempo assim depois do ministério profético de Isaías. Então, fala de exílio e fala de consolo antes mesmo de ter o exílio propriamente, né? Então, desculpa, só mais um negócio, né? Quando é exatamente essa atmosfera também da aliança lá em Deuteronômio, né? Em Deuteronômio, Deus fala, ó, essas são as bênçãos e maldições. Vocês escolham, pois, a vida. E depois dessa sessão de bênçãos e maldições, ele fala assim, mas mesmo assim, quando vocês errarem, quando vocês descumprirem, eu vou trazer de vocês de volta. Então ele fala das duas opções, fala que o povo tem que escolher a vida, e fala, já que quando o povo errar, então o povo vai errar, vai se desviar, ele vai trazer de volta, né? Então é maravilhoso, né? É graça pura, né? Pura. Quando eu leio isso aí eu vou. Você falou lá do passado e tal, jogou para Deuteronômio, eu já vou jogar lá para o Apocalipse, né? É muito interessante esse paralelo, ele percorre a Bíblia inteira, né? Porque no Apocalipse, quando Jesus ele se apresenta, né, escrevendo no capítulo 3 do Apocalipse, a carta Laodiceia,
e ele diz assim, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Quando ele diz assim, o amém, ele está dizendo assim, eu sou aquele que diz o que é verídico, né? O que eu falo é verdade. Testemunha fiel e verdadeira, ele está dizendo assim, o meu testemunho a respeito de você é o verdadeiro e não o seu testemunho a respeito de você, que é verdadeiro, porque Laodiceia, ela se vê de um jeito irreal, né? Ela acha que está tudo bem, mas ela está mal, então ele já está dizendo, ó, o meu testemunho a seu respeito é que é o verdadeiro e não o seu. E aí ele diz assim, eu sou o princípio da criação. Ele está dizendo assim, porém, aquele que é o princípio da criação de Deus, ele é capaz também de recriar tudo. Embora a mensagem aqui vai ser dura, saiba que eu tenho poder para recriar tudo e tal. E no final ele oferece os remédios, né? Eu aconselho que você compre de mim e tal, essa coisa. Aí tem uma outra coisa que eu queria destacar também, é esse fato dessas promessas de Deus, porque essa promessa dele, né, de dizer, ó, vai ficar tudo bem e tal, vai ter consolo, né? É como uma promessa, por exemplo, que Deus fez para Abraão, né, de dar para ele uma terra, que ele nunca recebeu de verdade, né? Ele foi. Aí depois Deus disse para ele, ó, vai ser tua descendência, vai ser peregrina, em terra estranha e tal. Então, aquele negócio do Moisés que não entrou lá em Canaã, ou seja, as promessas de Deus, a gente tem que entender essa atemporalidade de Deus, né? E aí a gente vai entender melhor a nossa passagem por esse mundo aqui. Senão, as frustrações desse mundo aqui vão ser muito duras para nós, né? A gente pensar que Deus vai me livrar, Deus vai me livrar meus filhos, vai nos livrar. A gente sabe, alguns vêm para esse mundo para passar 100 anos, outros 50, outros 30, outros 20, outros, né? Assim, a gente não sabe quanto tempo vai passar, mas Deus está dizendo assim, eu estou te plantando aí nesse mundo e te dando uma oportunidade e vou cumprir a promessa de te dar eternidade, você vai sentir o gosto. Se a gente não entender isso, então essa coisa que Deus promete, realmente ele promete lá para o futuro, não é para hoje, mas ele promete e ele cumpre, né? Beleza, a gente já pode entrar aqui, já estamos entrando, né, na parte de domingo. Pode falar aí, Leandro, pode falar. Não sei se é você ou o Lucas. Não, assim, eu só ia salientar aqui um detalhe importante, visto da parte do povo, o sofrimento do povo, né? Eles sofriam de diversas maneiras, mas quero destacar duas maneiras aqui. A primeira era o cativeiro em si. Eles tinham aquele orgulho, aquela nacionalidade, né? Aquela identificação como sendo o povo de Deus, a nação eleita de Deus. Como que a nação eleita de Deus passar pelo que eles estavam passando? Isso, na época e na cultura, representava humilhação, representava desdém. E fora o motivo que os levou a isso, que era a culpa das ações pertinentes aos seus pecados, né? Então, a culpa também faziam eles sofrerem demais, porque eles sabiam o motivo do que estar passando por aquilo, né? Por que estava sofrendo todas aquelas coisas ali, aquelas humilhações e aquelas privações. E a culpa, ela transcende o tempo, né? A culpa, ela vem de tempos em tempos, assolando a sociedade. E hoje nós, infelizmente, também carregamos muitas culpas. Parece que Deus pegou a humanidade e falou, vou fazer vocês sofrerem agora, né? Porque vocês pecam, vocês têm que sofrer. Mas não é nada mais, nada menos do que as nossas próprias escolhas e consequências das nossas atitudes. É o povo por se afastar de Deus, o povo por desobedecer a Deus, fugindo da ordem natural dos acontecimentos, eles se submetiam a essas situações, se tornavam vulneráveis às outras nações. Então, isso, de fato, é algo assim que pode ser encarado como, para a sociedade hoje, como sendo um bálsamo para as nossas vidas, entendendo que hoje, se nós sofremos o que sofremos, não é por culpa divina, mas é pelas nossas próprias escolhas, assim como no passado, né? Legal, Lucas. Aí, em paralelo com o que o Leandro comentou, né? A gente muitas vezes lê esse início, né, do capítulo 40 e ele não tem tanto assim, peso para a gente, né?
poxa, ser consolado porque foi levado, tal. A gente não tem essa experiência nem próxima, né? Principalmente nós aqui no Brasil e etc, né? Mas como o Leandro estava falando, né? Se a gente começar a pensar com a mentalidade do povo de Israel, né? A gente vai ver assim a importância do que é tudo isso, né? Vocês comentaram aí, perder a terra, né? Então, o início da nação, uma nação que teria Deus como centro, era o quê? Posse da terra. Eles estão perdendo essa terra. Mas não só isso, né? Eles têm depois o templo destruído, né? O templo é a centralidade de tudo para o povo, né? Tudo. Sim. Tanto é que, assim, não passava pela cabeça do povo de Israel o templo ser destruído e eles continuarem existindo, né? Tem um exemplo que eu gosto bastante do Novo Testamento, em Mateus 24, que Jesus fala da destruição do templo, né? Daí ele fala lá, vocês estão vendo essas coisas? 24:2. Em verdade, eu digo que não vai ficar pedra sobre pedra. E é o assunto que vem depois dos discípulos. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então, peraí. Eles associam a destruição do templo ao fim dos templos. Desculpa. A destruição do templo ao fim dos tempos, né? Então, olha na cabeça dele o que é não ter templo. Para o discípulo, não ter templo é o quê? O fim. Acabou o mundo. Então, isso é para o povo, né? Para o povo, destruir, perder a terra, acabou. Então, esse é o fim. Só que não é o fim. E é interessante, eu gosto bastante daquele texto de Ezequiel 37, né, do Vale dos Ossos, né, porque ele é a ilustração perfeita do que é o exílio na realidade. O exílio, na sua forma real, é o quê? Morte. Não é assim, uma noite e no outro dia vai ter o amanhecer do sol. Não, exílio é fim, acabou, é morte. Só que mesmo numa situação de morte, só com a intervenção divina, existe uma outra possibilidade. E essa intervenção divina é a intervenção total de graça. Você vê lá no 37, né? Ezequiel 37. E aqui se repete, porque assim, o povo não merece, né? O povo não merece, foi infiel, etc. Mas Deus vai além, né? É graça novamente. Então, assim, por isso que existe esse consolo, né? E assim, Deus não só cuida do povo, como ele pede para que seja consolado, né? Pede para ser consolado. É interessante, só terminando, que no calendário judaico, né, a gente tem, em qualquer sinagoga que você vai visitar, você vê que são feitas leituras dos profetas, né, nos sábados. E essa daqui é feita, e tem um nome especial para esse sábado, né, que é o Shabbat Nahamu, que é um sábado que começa um ciclo de 7 leituras dos profetas, depois de uma festa que chama Tisha B'Av, que é uma festa no nono, seria o equivalente ao 9 do mês Av, que é uma festa que lembra a destruição do templo, né? Então, a primeira leitura dos profetas é essa que fala Nahamu, né? Para consolar o meu povo, né? É uma leitura muito especial em relação à destruição do templo, né? Então é bem interessante isso daí. Eu estava pensando naquilo que você estava falando, né? Que o cativeiro ele significa destruição, né? E pensando assim no fato de que o cativeiro que eles tiveram era um cativeiro, era o povo bom, antes o povo judeu era uma nação entre povos pagãos, né? Aí agora eles estavam cativos em Babilônia e então eles estavam misturados ali com a cultura local. E no final dos tempos aqui, no Apocalipse, a gente está também misturado com Babilônia e tal, até que Babilônia cai. E aí você diz assim, cativeiro é morte, né? Como é que a gente poderia fazer uma aplicação para a situação na qual a gente vive hoje? Como é que a gente pode entender, principalmente quando diz assim, eu venho para que vocês tenham vida em abundância, mas a gente está em cativeiro. Como é que seria isso? Com licença. Seria assim algo bem, assim, falando nitidamente, bem contraditório, né? Porque a realidade não seria compatível com o que nós estaríamos falando. Mas, de fato,
estamos hoje submetidos é o cativeiro do pecado. E foi armadilhas que foram suplantadas pelo próprio homem, né? Ou seja, o próprio homem ele se embaraçou com o pecado, depois da entrada do pecado aqui no mundo. E pela própria condição humana, seria mais do que natural o sofrimento, porque propriamente você encontra diversas referências na Bíblia sobre o pecado e as consequências dele na vida e na ação da realidade humana, né? E dentro desse contexto, nós vemos um Deus de amor e misericórdia procurando resgatar a humanidade, né? Dando a eles condições, através da graça, de se libertar desse cativeiro. Eu costumo dizer que é uma pedagogia meio enérgica, que é através do sofrimento. Mas me parece que, de outra maneira, o humano não conseguiria desenvolver essa habilidade de reconhecer a bondade. Parece que o ser humano só reconhece, só tira uma experiência de algo, ou se coloca na situação de outra pessoa quando ele passa por algum sofrimento. Ou seja, eu sei o que é fome quando eu passo fome. Eu sei o que é sede quando eu passo sede. Então, dentro desse cenário do pecado, o pecado ele veio revelar quem nós somos, a situação que estamos, e que se não fosse de outra forma, talvez nós não conseguiríamos olharmos para Jesus, se não fosse essa situação difícil que nós vivemos, pelas dificuldades desse cativeiro do pecado aqui na Terra, né? Sim. Acho que é uma forma pedagógica de Deus nos ensinar a recorrer a Ele sempre, né? Bom, gente, Lucas, se quiser comentar sobre isso e a gente ir partindo aqui, segunda-feira, né? A gente eu concordo com tudo que vocês disseram. E até interessante, né? Como o Novo Testamento todo, quando vai falar de toda a dinâmica de salvação, né? Ele usa, só voltando ao que eu tinha falado, né? Ele usa a linguagem do Êxodo, né? Então, você é cativo, escravo, daí tem a Páscoa, né? A morte, para que tenha libertação, existe a peregrinação e chega, sendo bem, resumindo bastante, né? E a posse da terra, né? Então, nessa mesma dinâmica vamos dizer assim, a vida nossa, né? A nossa vida religiosa e etc, né? Então, da mesma forma que Israel comemora a libertação, a vida num contexto de morte, né? Da mesma forma que Israel, em Isaías, tem uma promessa de vida num contexto de morte, né? A gente tem promessa de vida num contexto de morte, né? Então, essa é a nossa esperança, né? Então, através da morte do Cordeiro mesmo, né? Certo. Bom, presença, palavra e preparação do caminho. Eu queria lembrar você que está assistindo a gente aí pelo Facebook, pelo YouTube, participem, tá bom? Sua participação é muito bem-vinda. Além de compartilhar o link, participem aqui com a gente, tá bom? Manda aí seu comentário, sua pergunta, tudo relativo à lição, tá? Beleza. Leandro, vamos lá. Segunda-feira. Partindo aqui para presença, palavra e pregação e preparação do caminho. Essa parte de segunda-feira, ela praticamente abrange ali o Antigo e o Novo Testamento. É como se fosse uma pequena Bíblia dentro de um capítulo de Isaías. Então, isso assim é surpreendente. Inclusive, a epigenética que você encontra ali no capítulo 40 é em paralelo com Mateus, onde você vê o próprio João Batista, né, usando as mesmas palavras que foram proferidas ali em Isaías, né? A preparação do caminho, o percursor, de fato, para a entrada de um novo reino, de uma nova filosofia de vida, de uma nova perspectiva religiosa. Inclusive, hoje, nós temos o cristianismo como sendo a maior religião do mundo, né? Assim, o cristianismo, numa esfera global, hoje,
Logicamente, em alguns países tem as restrições ali e tudo mais, mas é a hegemonia hoje. E, de fato, essa preparação do caminho para que isso fosse possível, né, foi dada ali pelo grande exemplo da vinda do Messias, de Jesus Cristo, no Novo Testamento, né? Nós vemos esse paralelo de Isaías e de Mateus. Isso eu achei muito interessante, porque, de fato, o Novo Testamento ali abrangindo uma profecia relatada de Isaías, né? Uhum. Em relação a esse bloco, né, a lição de segunda envolve o bloco do versículo 3 ao versículo 8, né, do capítulo 40, né. Eu acho bem interessante, tem muita coisa rica aqui, né, muita mesmo, né. Começa num bloco inicial falando, né, de uma espécie de pavimentação da terra, né. Tudo fica nivelado, não tem mais nada irregular, né. Isso é muito interessante, né? Eu estava lendo ontem um livro bem legal do Rubem Alves, né? Que chama O Poeta, o Guerreiro e o Profeta. E daí ele vai falar sobre, ele estava falando sobre como assim a vida, a vida, né? Tudo que a gente aprende não tem assim uma dimensão, ou até mesmo assim, em certo sentido ele vai falar da verdade, né? Não tem uma dimensão clara, sem sombra, né? Tudo que a gente conhece tem uma dimensão de sombra, de desconhecido, de misterioso, né? Porque assim é o ser humano, né? Só que aqui você vê a glória de Deus se manifestando e a glória vem associada a uma claridade plena, né? Não tem, com tudo pavimentado, que tipo de sombra vai existir? Não tem sombra, é tudo claro, né? É tudo claro, porque a glória de Deus está se manifestando. E junto disso, né, tem uma coisa que fecha, de certo modo, esse bloquinho dentro desse bloco do 3 ao 8, né? Que é o quê? Pois a boca do Senhor disse. Por que eu destaco isso? Porque lá no fim, no versículo 8, termina assim: a palavra do nosso Senhor, Deus, permanece para sempre, né? E por que para mim isso daqui é bem interessante, né? Eu acho isso daqui bem interessante porque, antes de mais nada, né? Me lembra muito Jeremias 32. Em Jeremias 32, Deus pede para Jeremias comprar um pedaço de terra, né, numa região, e Jeremias estava pregando que ia ter exílio, né? Daí ele compra, e daí quando ele compra, ele depois faz uma oração, e essa oração é muito legal mesmo, porque ele começa assim, ele fala assim: Senhor, é o seguinte, eu vou até abrir aqui, se não for dar muito tempo, mas é rapidinho, né? Ele começa assim, 32:17. Eis que tu fizeste, Senhor, os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Daí, daí tem uma palavra em hebraico que é pilá, e é traduzido assim: demasiadamente difícil para ti. É isso que ele fala, né? É engraçado que é uma palavra só, mas tá certinha a tradução. Daí, Deus vem lá na frente, no versículo 27, e responde essa afirmação de Jeremias falando o quê? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. E a expressão aqui é kol basar, de toda a carne, que é uma expressão que aparece no capítulo 40 aqui de Isaías, né? Quando ele fala no versículo 6, toda a humanidade é erva, é kol basar. E daí só que o que é interessante, né? Deus vem e usa a mesma frase que Jeremias afirma, ele usa agora como uma pergunta, né? Então, Jeremias fala assim: Senhor, não existe nada muito difícil para você. Daí Deus chega e fala assim: não existe nada muito difícil para mim? E isso é muito engraçado, né? Porque para a gente, a religião, né? Deus, ele vem para dar respostas. Só que aqui Deus vem para fazer pergunta. Ele questiona a afirmação de Jeremias. E por quê, né? Porque Jeremias queria pular, né? Pular o exílio. Poxa, se eu estou comprando a terra, talvez tenha um plano B, né, e não precise de exílio. Só que daí vem a questão da palavra de Deus, né? Deus fala assim: eu não posso, tem coisa assim, vou começar diferente. Tem coisa assim que é muito difícil para mim. E que coisa é essa? É eu não cumprir com a minha palavra. E olha a bizarrice linda, né? Que é o quê? Por eu não poder descumprir minha palavra, então, por ter que vir exílio,
a minha palavra é garantida que depois eu trago de volta. Então, assim, o exílio é em si mesmo a garantia de que vocês voltam, né? Então, é isso aqui, né? A palavra do Senhor permanece. Porque vai vir o exílio, é garantido que depois vocês vão voltar, né? Não tem outra opção. Então, essa é a palavra que permanece, né? E daí, desculpa só, é que eu falei bastante, mas esse bloco daí vai enfatizar como Deus é assim, é totalmente superior, e vai continuar nesse tema, né? Infinitamente maior e superior em tudo, em pensamento, em ação, do que o ser humano, né? O ser humano é erva, o ser humano é nada, tal. Inclusive, só para fechar, aqui aparece assim, né? Que a erva é seca e as flores caem. O ser humano é assim, quando é soprado o hálito do Senhor. E a expressão que aparece aqui é Ruach Adonai, o Espírito do Senhor. Então o Espírito de Deus é aquele que dá vida, mas também é aquele que vem e destrói tudo, né? Esse é Deus, é a tensão que a gente estava falando, né? O contraditório, tal, e o ambíguo de quem é Deus, né? Se não tivesse coisa difícil para Deus, né? Ou seja, ele se submete às suas próprias leis, à sua própria palavra, né? Quer falar, Leandro? Você está aí se segurando para falar? É só, trabalhando aqui que o pastor Lucas acabou de colocar, é que realmente é muito contraditório toda essa situação. Mas, da mesma forma que nós vemos o povo peregrinando no deserto, e vindo aquelas pragas, e vindo todo aquele sofrimento, nós vemos ali o cuidado de Deus em fazer o povo permanecer firme e cumprir, assim, a missão ali, que era de ser representantes e a cidadela de Deus. Assim também, nessa situação contraditória, que aparentemente para as outras nações representava a fraqueza, a vulnerabilidade, o sofrimento da nação de Israel, a logística de Deus era proteção para o povo. Porque eles estavam tão vulneráveis naqueles pecados, naquela vida de adoração a outros deuses, que eles não tinham tempo para se fortalecer, não tinham tempo para se fortificar e se proteger contra as outras nações. Eles seriam alvos muito fáceis ali, eles seriam um povo muito vulnerável. E, de fato, essas outras nações abraçando, envolvendo eles, era uma forma de Deus conservar o povo dele. Por incrível que pareça, a Bíblia usa em Isaías e em outros profetas o termo meu servo Ciro, meu servo Nabucodonosor, mas como homens que eram ímpios, supostamente dizendo aqui, poderiam ser servos do Senhor. Porque eram, de fato, a espada empunhada de Deus para defender o seu povo, né? E isso é muito contraditório para nós. Mas é uma realidade. Deus usou essas ferramentas para preservar o seu povo e garantir a verdade para esses tempos finais, né? Bom, como é que a gente poderia ligar isso com a terça-feira, que é a origem do evangelismo, né? Eu acho que está tudo meio misturado, né? Depois do Criador misericordioso e tal. Mas vamos destacar as coisas dali também, que estão aqui na terça e na quarta-feira, né? Eu acho que são muito importantes. Eu queria começar dizendo assim que o João Batista, ele cumpre a profecia de Malaquias também, né? De que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria Elias, né, que traria uma mensagem de juízo no espírito e poder de Elias, né? E João Batista vem pregando a remissão dos pecados, o arrependimento, né? E a chegada do reino de Deus. E essa é uma profecia com dupla aplicação, né? Duplo cumprimento. Então, o Elias, o terceiro Elias, o primeiro é o Elias histórico, o segundo é o Elias João Batista, e o terceiro é o que vem preparar o caminho do Senhor para a segunda vinda dele, né? E aí somos nós, os arautos, né? Que estamos sendo levantados para isso aí, né? E que Deus nos chama. Mas vamos aí, a origem do evangelismo. O que vocês têm para me dizer em relação a isso? Você comentou num ponto aí, né, que é bem interessante, que é como termina na Bíblia cristã o Antigo Testamento, né? Malaquias termina falando da lei de Moisés, no capítulo 4, né? E o envio do profeta Elias. Daí é interessante, né? Por exemplo, na transfiguração, né? Quem são as duas figuras que aparecem, né? Moisés e Elias. E daí lá em Apocalipse, né? Quando a gente vai ler sobre as duas testemunhas,
são duas testemunhas onde as ações estão associadas diretamente, né? A chuva, cair fogo do céu e etc., a Moisés e Elias, né? Sim. E daí a gente entende que existe, sim, sem contar que na fala de Jesus, né, existe, parece, uma dimensão escatológica do papel de Elias, né? Então, esse Elias profético, né, de anunciar as boas novas e preparar o caminho, né, que fala do deserto aqui, que a gente já tinha comentado, né. Agora, é bem interessante, né, como esse 9 ao 11, primariamente, né, do capítulo 40, na minha opinião, ele, de certo modo, muda o tom, né. Agora, o discurso é direcionado para Jerusalém e para Sião, especificamente, né, e as duas cidades têm que anunciar as boas novas e anunciar que Deus está entre elas, né? Porque aqui a expressão seria assim: eis Deus, né? Veja Deus, né? Aparece, Hine Elohim, eis Deus. Então, assim, é Sião ou Jerusalém anunciando a presença de Deus, né? Lembra que a gente leu da glória se manifestando? A glória de Deus se manifesta na cidade dele, no templo dele. Então, agora não tem, porque só lembrar de um detalhe, né? Em Ezequiel, quando o povo vai para o exílio, o que acontece? Que é um marcador do livro. É a glória de Deus saindo do templo, né? E depois a gente vai ver voltando só numa visão de Ezequiel de um templo meio cidade, que a gente não sabe direito, que é do 40 ao 48, esse capítulo. Aqui é Deus se manifestando com o povo, né? E aparece associada essa manifestação de Deus, que é linda essa imagem, a imagem de um pastor, já aqui, né, em Isaías, cuidando das suas ovelhinhas, né, carregando no colo, inclusive, como fala o texto, né. Eu estava pensando aí, eu tentei encontrar um paralelo, mas não consegui. Quem sabe vocês me ajudam, né? Mas toda vez que fala da glória de Deus, eu me lembro Moisés pedindo para Deus para que ele pudesse contemplar a sua glória, né? E aí Deus disse que vai deixar e tal. E Bartolomeu diz, não tem ninguém que viu a minha glória e continua vivo e tal, mas aí Deus coloca ele na fenda da rocha, põe a mão na frente dele, passa de costas, né? E aí diz assim que o Senhor Deus fez passar toda a sua bondade, né? Na primeira leitura dá a impressão assim, ele disse que ia mostrar a glória, mas ele manifestou a bondade, né? Que tem algum paralelo, aí eu estava tentando encontrar esse paralelo, né? A manifestação da bondade de Deus, ou seja, a glória, que é essa bondade, esse amor de Deus, que enchia o templo, e aí se retira do templo, né? E depois aparece só na profecia, lá na frente, né? Eu não encontrei nada direto, mas de qualquer jeito, eu sempre que ouço falar da glória de Deus, eu entendo que é a bondade, é o amor manifesto de Deus, né? Assim, obviamente, falar da glória de Deus, e não tenho pretensão de esgotar o assunto nesse comentário. A glória de Deus envolve ciência, envolve a ciência humana. Eu acho que juntar todo conhecimento não será possível. A eternidade talvez consiga ali nos ajudar, né? Mas a bondade da glória de Deus é porque, de fato, nós vemos diversas vezes ali no Antigo Testamento, principalmente quando era manifestada a glória de Deus, em ações pertinentes à condenação. Temos ali alguns paralelos ali de pessoas que frequentavam o templo e não estavam preparados e eram fulminados ali diante da presença de Deus. Então, quando a presença de Deus é manifesta e o ser humano não é consumido, para mim é sinal de graça, é sinal de acolhimento, é sinal de amor mesmo, de um abraço divino. Porque nós somos pecadores e a nossa raiz é degenerada. Quando nós vemos a presença de Deus, de fato, era para nós sermos consumidos, né? E quando isso não acontece, é um sinal maravilhoso da graça sendo derramada para nós, né? E eu acredito muito nas mãos de Deus e no seu cuidado, né? Aí que a gente vê, então, entrando aqui na parte de terça, né? O Criador misericordioso, né? E ele começa a desenvolver esse tema da misericórdia.
da bondade, da misericórdia, da paciência, né? De Deus como o resgatador. Aí me vem aquele tardio em irar-se, Deus se apresentando lá em Joel, né? O tardio Deus é tardio em irar-se, se arrepende do mal, né? Isaías 40, de 12 a 31, já pega um trecho maior aqui, né? E é legal, eu gosto muito dessa parte, né? Porque ela é meio uma humilhação, né? Ela é meio assim, ó. Chega no fim e fala assim, realmente eu não sou nada e ele é tudo, né? Então, e é assim, né? É para colocar cada um no seu lugar, né? E isso é muito interessante porque combina muito, né? Tá em harmonia com o que Deus vem para falar para Jó no fim do livro, né? Deus vem e fala para ele, e todo o discurso dele, que envolvem perguntas, né? Como aqui também, né? Vem para mostrar quem ele é, né? Então, a primeira coisa que eu queria destacar, né, que eu acho muito interessante, né, é que nem sempre, né, nem sempre, ou até diria assim, na maioria das vezes, que Deus vem e se apresenta e fala sobre ele não responde, ele pergunta, e ele te faz pensar. Então, talvez, né, a religião bíblica, antes de mais nada, seja uma religião de pergunta e não resposta, né? Então, que fomente Jesus também age assim, né? Exatamente. Ó, lembra quando ele aparece Deus para Elias no Monte Sinai, né? Quando ele está fugindo de Jezabel? O que você está fazendo aqui? Ele só pergunta para Elias, para Jó, onde você estava quando eu fiz tal coisa? Aqui. Ele só basicamente faz perguntas, né? No fim tem afirmações, mas basicamente perguntas, né? E essas perguntas são para colocar, né? Porque quando a gente estuda, quando a gente lê sobre Deus na Bíblia, né? Claramente a gente sente assim atenção em relação a quem é Deus no texto bíblico, né? Deus é próximo? Claro, né? Ó, e esse capítulo é perfeito para isso também, né? Deus é tão próximo que ele se preocupa com o povo estar consolado, né? Eles se preocupam em o povo entender que eles vão ser tratados como ovelhinhas que vão ser carregadas no colo, né? Isso é um detalhe, né? Uma minúcia. Só que, por outro lado, ele é inconcebível, inconceituável, e eu não sou nada, né, perto dele, né? Eu sou erva, eu sou flor que seca, não sou nada, um sopro desfaço, né? E esse é o Deus, né? Então, essa dimensão transcendente, gigantesca, gloriosa de Deus, né? É o que o texto vem destacar, né? Então, assim, eu estou prometendo tudo isso, a minha palavra se cumpre. E quem sou eu que estou prometendo que a minha palavra vai se cumprir? Sou esse que fez tudo, né? Que antes de você pensar em qualquer coisa, né? Eu te fiz, né? Eu pensei em você. Antes de você tivesse conhecimento de si, eu te conheci, né? Então, esse é o Deus que se revela, né? E aqui é lindo o texto, né? Porque ele vai colocando vários detalhes, né? De quem é essa Deus e essa dimensão grandiosíssima desse Deus que a gente não consegue entender, né? Tem um filósofo que era um rabino, que é o Heschel, né? Que eu gosto bastante. Ele tem um livro que ele vai falar assim sobre a gente entender Deus, né? Um capítulo. E até eu usei esse daí numa letra de música do Gabriel, né? Ele fala assim, tentar entender, vou tô parafraseando, né? Mas tentar entender Deus usando uma lógica comum é igual você soprar um furacão, né? É ridículo, não faz nenhum sentido, né? Porque é lógica comum, né? Para ele, a dinâmica para se pensar sobre ele é outra, né? É outra. Eu vejo Deus apresentado do mesmo jeito quando ele diz aqui em Joel 2,12, né? Ele diz, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, né? A conversão que vem da alma, né? E não as vossas vestes, não o exterior, né? E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, ele diz, porque ele é, aí não diz assim, porque ele é grandioso, poderoso, ele diz, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Né? Esses são os motivos, essa maneira como ele se apresenta, né? Ele faz um apelo de conversão agora.
Podemos passar para quinta-feira? Se tiver alguma coisa ainda da quarta, podemos falar, e ir passando para quinta-feira, né? Alguma coisa, Leandro? Ô, Leandro, tua mãe está assistindo? Olha, não sei, eu acho que sim, não sei. O pai do Eu não Lucas sei. tá, viu? Eu compartilhei eu compartilhei o link aqui com um monte de pessoas aqui, mas Legal. Vamos lá, pessoal. vamos vendo, né? O pessoal Acho aqui que não. da internet hoje tá caladinho, né? Eu não estou vendo assim tantos comentários aqui, né? Tanto assim, eu queria eu queria ler os comentários do pessoal, né? Vamos lá. Não está transmitindo, agora que a gente percebeu. Agora eu estou vendo, Não está transmitindo? Brincadeira. Vamos lá. Então, Lucas, quem quiser. O Leandro ia falar? Tá, não. Então, Não, assim, quando vocês estão aí, para falar da parte de quinta ou para de quarta? Você pode passar de quarta para quinta, não tem problema. Eu fui para quinta, mas deixei ali, tá. Se quiser. Tá bom. Então eu vou falar aqui que além dessa manifestação representar a misericórdia de Deus, ela representa também o poder de Deus. E a nossa pequenez, como o pastor Lucas falou. E também nos remonta a ideia de que, de fato, ele é o criador, ele é o formador, ele traz a subsistência de todas as coisas. E que, de fato, toda a honra, toda a glória é devida a Deus. Agora, a pergunta que eu posso fazer aqui para nós é como que o ser humano pôde conceber que algo criado poderia ocupar o lugar de Deus? Cultura de pensamento, filosofias que foram entrando e que foram minando o povo de Deus e os levaram à idolatria. Só uma pergunta assim, que eu me faço, obviamente, aplicando para nossos tempos também, há de se notar também que, da mesma forma que foi cometido erros no passado, né? Hoje também cometemos. Os deuses são diferentes, mas estão aí, às vezes ocupando o lugar de Deus. Mas como que a nação santa, o povo eleito de Deus, pôde se corromper mesmo diante de tais sinais de Deus, como o mar vermelho abrir, como o machado flutuar, chover, parar de chover, a coluna de fogo, a coluna de fogo, no caso, a nuvem que protegia ele do sol, mesmo diante de tais manifestações teológicas, de tal teofania, como que o povo era levado à idolatria? Aí eu tenho queria fomentar esse ponto aí para nós. Eu também, como o Lucas disse que Deus só faz pergunta, eu vou fazer a mesma pergunta. Antes da gente entrar na resposta, deixa eu só olhar aqui. Seguir o exemplo de Deus, né? Acabei encontrando aqui umas perguntas. Nossos comentaristas aí, ó, eu estava sentindo falta deles, né? Tá aqui o Robson. O Robson Branco está aqui, ó. Vemos aí a necessidade da preparação do caminho para a primeira vinda de Cristo, né? Falando ali de trás, né? Algo aparentemente grandioso, pois tinham que ser retirados os montes do meio do caminho, né? E o José Aparecido, né? Eu gostei de um comentário aqui que o José Aparecido fez, mas eu acabei de perder. Então vai aí e eu já volto aqui com o comentário dele. Vamos lá. Vai lá, Lucas. Desculpa, achei. Isaías se preocupa em mostrar que Deus é criador, misericordioso e, ao mesmo tempo, incomparável. Por que incomparável? Porque é um erro e, de forma, um pecado em compararmos Deus com as obras das mãos dele. Acabamos rebaixando o Criador. Pode falar. Não, eu não ia necessariamente tentar responder aí o que o Leandro falou, né? Uhum. Mas é interessante o que ele comentou, né? Porque envolve totalmente, assim, meio que tudo, né, da Bíblia, né? Essa dinâmica, né, Leandro? E de certo modo, acaba sendo a questão da natureza humana, né?
Então, o dilúvio não muda o ser humano, né? Eu gosto bastante do dilúvio, não porque pelo que aconteceu, né? Claro. Pela história, porque assim, no fim, Noé e a sua família saem da arca, né? O íntegro e justo, daí ele faz um sacrifício, que era a coisa certa, e daí a primeira coisa que Deus fala, depois de aspirar o aroma suave, é falar assim, é mal o desígnio no coração de todo homem, né? E agora só tem Noé e a sua família, né? Então, assim, não é... Isso eu acho que é bem interessante, né? Não é um evento que vai mudar a sua vida completamente. Não é uma coisa pontual, né? Eu tenho um livro que eu comecei a ler, e até foi bom que eu lembrei para continuar, não tinha continuado, sobre educação de filhos, de uma escritora americana, o título é The Gardener and the Carpenter. Então, o jardineiro e o carpinteiro. E ela vai falar sobre 2 modelos de paternidade, né? E daí num momento ela fala assim, uma coisa que é simples, mas me marcou, né? Ela vai falar assim, poxa, muitos pais esperam, né, e acham que os momentos principais da vida do filho são a formatura, o casamento, quando ele passa de ano na escola, etc. Mas daí eles não aproveitam o dia a dia, né? A brincadeira do dia a dia, o almoço todo dia junto, as coisas simples, né? Então, do mesmo modo, eu acho que na vida religiosa é assim também, né? Não é aquela semana de oração, por mais que seja marcante na sua vida, que vai mudar quem você é, né? Mas é assim a sua comunhão diária, a sua relação com Deus, o seu diálogo com Deus e etc, né? E aqui a gente vê isso, né? O povo se distanciando totalmente desse ideal, né? Desse ideal e buscando a idolatria, né? O caminho oposto. Esse capítulo, esse finzinho aqui, né? Ou esse tema vai dialogar muito, muito, e até sugiro que leiam o capítulo 45, né? Onde começa falando de Deus como criador, né? E ele fala de Deus como um criador, como um oleiro que vai fazendo um vaso de barro. Só que daí o Isaías começa a questionar, e é muito legal. Ele fala assim, que vaso de barro vai virar e falar assim, por que você me fez sem alça? Ou por que você me fez sem esse detalhe? Né? Ele fala, isso não faz sentido, porque o Criador antecede a obra criada, né? Cronologicamente. Então não tem como você questionar o que já foi feito, né? Tá feito, né? Não tem o que fazer. E desse assunto ele parte para a idolatria. Ele vai falar, tipo, dos outros deuses que são só barro e não são criador, né? E não são, eles são criados e não são criadores, né? E essa é a diferença essencial, que é como o Leandro estava falando. Queria destacar 2 coisas daí, né? A primeira, eu sempre costumo dizer assim, que embora a gente goste de olhar as fotos, né? O que importa mesmo não é o que aparece nas fotos, é o que aconteceu entre elas, né? Entre uma foto e outra, o que você viveu entre uma foto e outra. Até porque na foto, geralmente, ele diz, e aí, sorri, você não vai sorrir para tirar foto? E aí todo mundo aparece sorrindo na foto, né? Mas o que aconteceu entre uma foto e outra é o que realmente é importante. E para mim, o fato de existir a idolatria em si só é uma evidência da existência de Deus, né? Porque a idolatria só existe, primeiro, porque eu sinto falta de alguma coisa maior que eu, né? E segundo, aí porque eu não aceitando um direcionamento daquele que me fez, eu procuro colocar no meu ídolo as coisas que eu quero que ele tenha. Eu o crio a minha imagem para que ele me sirva ou para que ele me eduque, né? Então, tudo que eu tenho, tantas coisas que eu quero, né? Força, poder, tal como os medos, né? Tudo que eu sinto, aí eu coloco nesse Deus. Mas, por mim, só a existência da idolatria já é um indício de que há um Deus, porque mostra que eu sinto falta de um Deus criador. Gente, nós temos aí 5 minutos. Eu acho que vocês podiam dar aí o recado final, infelizmente, e a gente já vai terminar. E aí? Vai lá, Leandro. Quem de nós? Pode começar. Pode. Enfim, assim, eu percebi que em todo o discurso da lição,
é apresentado o sofrimento humano, a garantia da misericórdia de Deus em meio às mazelas humanas, e o poder de Deus para recriar, para refazer, para remodelar esse projeto de vida que nós, quando tentamos fazer, é um projeto falido. Mas aí quando olhamos Deus entrando em curso da história humana, ele consegue modificar, dar visão, como o pastor Lucas falou, esse sopro dele que destrói, que aniquila o pecado, é o mesmo sopro que dá esperança de vida para esse mundo que sofre, né? Então, a nossa única esperança é se apegar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento desse cativeiro do pecado, e botando os olhos na promessa de Jesus e do seu retorno glorioso para essa terra, né? Uhum. O que eu teria a dizer é que a impressão que dá quando a gente lê Isaías 40, a minha pelo menos, é que Deus é muito, eu vou usar uma palavra aí com muito respeito, né? Muito sinistro, né? É muito grandioso, é muito gigante, além do que a gente consegue captar e entender, e a gente não é nada, né? Mas esse mesmo Deus que é tudo isso, né? E é como termina o capítulo 40, né? Ainda de uma maneira meio audaciosa, né? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, é o Criador? Ele nem se cansa, a sabedoria dele é insondável, só que daí a sequência é o elo, né? Que provoca a tensão. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças aos que não têm vigor. Daí os jovens se cansam e fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, e etc. Ele é grandioso, ele é o Criador, ele está além de qualquer coisa, só que, ao mesmo tempo, ele é o que fortalece, ele é o que dá força, ele é o que renova a força para aqueles que esperam nele, né? Então ele é distante e incompreensível? Sim, é. Só que, ao mesmo tempo, ele é o que dá força para a gente, né? E é assim, né? É assim. Amém. Eu vou terminar com um comentário do pessoal aqui que acompanha a gente, nossos colaboradores, ajudadores, né? A Luciana Machado escreveu assim: estava tão enraizada a idolatria na vida do povo que para eles era natural. Por isso precisamos estar ligados com Deus diariamente, né? O Robson Branco diz: a idolatria é sedutora, porque as pessoas se identificam com as suas necessidades de prosperidade, fertilidade, materialismo, autoajuda. Hoje a gente tem mundanismo, legalismo, né? E podem ser também nossos deuses, né? Eu vou terminar aqui com a Adriana. Ela diz: o povo judeu tinha ganho tanto dinheiro que não queria retornar. Os judeus achavam que os deuses babilônicos tinham proporcionado a grandeza de seus bens. Eles começaram a contemplar toda a riqueza babilônica. Deus quer dar uma nova página. Deus pede para o povo retornar para Jerusalém. Hoje em dia é a mesma coisa, o povo não quer regras, só quer vida boa e fazer do jeito que lhe apraz. Na verdade, o povo somos nós, né? Nós somos o povo e a gente tem que buscar todo dia, olhar no espelho, olhar para Deus e dizer: Senhor, por favor, purifica essa vida aí, porque sem o Senhor eu não consigo fazer nada, né? Obrigado, Leandro, obrigado, Lucas, obrigado você que participou com a gente, que Deus abençoe sua vida, dê para você muitas bênçãos para você compartilhar, porque as bênçãos são para ser compartilhadas, né? Nós vamos terminar, o Lucas começou orando, né? Vamos terminar com a oração do Leandro? Assim, pastor, não fique deixando de orar, tá? Eu gosto de orar muito. Mas que na hora que o Lucas foi orar, travou, eu orei. Mas verdade, não tem problema. Então vamos lá, Lucas, é você agora. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estudarmos sua palavra, em específico o livro de Isaías. Senhor, por favor, no alto da tua habitação, escuta nossas orações e pedimos que o Senhor nos dê forças, renove nossas forças para que possamos ser fortes. Nos dê forças para esperarmos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado, Leandro, Lucas. Obrigado a todos vocês. Valeu, Deus abençoe. Até a próxima sexta-feira. Vamos estar por aí. Valeu, tchau. De sábado.